Fala galera, então, dando continuidade agora os assuntos que a gente vinha vendo sobre toda a parte ondulatória, agora a gente vai ver o capítulo e módulo 21, que nada mais é do que os fenômenos ondulatórios da parte 1. Então vamos lá, quando a gente pensa num fenômeno ondulatório, tem várias situações que a gente encontra no nosso dia a dia, como por exemplo, quando quem gosta de fazer atividades físicas como o crossfit ou academia em si, tem esse exercício de ficar balançando essa corda, tem pular a corda também, ou então, por exemplo, uma gota d'água em dias chuvosos, que a gente sempre observa nas poças, nas ruas, e uma taça quebrando, a gente vai ver todo esse tipo toda essa questão ondulatória que tem no nosso cotidiano, beleza? Então vamos lá. Dando sequência, primeira coisa, reflexão, ondas unidimensionais. Nós vimos nos capítulos anteriores que uma onda dimensional a gente pode adotar uma corda, por exemplo, algo linear. E quando a gente provoca um certo pulso na corda, a gente vê que a onda ela vai percorrendo numa direção. Lembrando, nesse pulso a gente realiza uma força transversal e a onda se propaga. Então, nesse caso, vamos observar aqui, todo pulso, e falando de reflexão, quando a gente pensa em reflexão, reflexo, lembra de um espelho, né? O que acontece aqui? Quando a gente provoca um certo pulso numa corda, por exemplo, como esse exemplo da direita, e essa corda está presa em algo fixo, uma extremidade fixa, por exemplo, vocês estão vendo essa região aqui? Vamos adotar isso aqui como um ponto, tudo bem? Isso aqui é um pontinho aqui. Quando esse pulso passa pela corda, a corda faz exatamente o movimento de para cima e para baixo. Quando esse pulso chega exatamente nesse ponto que a gente demarcou, a tendência desse ponto é fazer o quê? Ir para cima, sofrer uma força para cima. E o que vai acontecer? Vai ser exatamente a força, a terceira lei de Newton, que é ação-reação. Vocês lembram? Vocês viram lá no primeiro ano? Exatamente. Quando o pulso de corda chega nesse ponto e ele tende a sofrer uma força para cima, esse ponto vai fazer uma força contrária, ação e reação. E quando ele realiza essa força contrária, provoca um pulso refletido, vamos dizer assim, um pulso ao contrário. Então, que é o caso, por exemplo, desse cara aqui malhando, fazendo esse exercício de corda. Outro exemplo que a gente pode pensar, quando a gente fala em reflexão, em ondas bidimensionais, a gente pode pensar nos dias chuvosos, por exemplo, quando formam aquelas poças na beirada da rua. Bom, tem gente que usa essas poças para outras coisas, como por exemplo. Mas o que eu quero trazer aqui é olhar um fenômeno que acontece geralmente nessas poças. Em dias chuvosos, por exemplo, quando a gente vê um pingo de chuva caindo nessas poças, a gente vê que provoca ondas, só que agora em outras dimensões. E a gente fala que essas ondas vão ser bidimensionais. E por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que a corda vai sofrer uma reflexão, justamente por essa questão da ação e reação, uma onda bidimensional, quando se choca numa parede, num obstáculo, isso também vai provocar uma reflexão dessas ondas. Só que agora de forma bidimensionais. Outro fenômeno muito conhecido, que se chama refração. Refração a gente vê muito também no nosso dia a dia. Por exemplo, você pode fazer um experimento agora em casa. Se você der pausa nesse vídeo, você pegar um copo transparente e colocar um lápis, você vai ver que esse lápis realiza um tipo de quebra. Essa direção do lápis ele muda. Outro exemplo, eu não sei se vocês já fizeram essa prática, mas quando você vai numa piscina e você coloca um cabo de vassoura ou coloca algo linear, dá a impressão que ele está quebrado. E isso acontece justamente pela refração. Mas afinal, o que é a refração? A refração ela vai dizer o seguinte: a mudança de direção de uma onda que se propaga de um meio para o outro, alterando assim sua velocidade de propagação.
Então a gente vai dizer que a refração é quando a luz ou a onda ela vai passar de um meio para o outro. Como assim um meio para o outro? Pode ser do ar para a água, pode ser da água para o óleo, isso vai depender muito. E esse coeficiente de refração, ele vai variar dependendo do material. Nesse caso do copo, o que está acontecendo? A luz está saindo do ar e entrando na água. Quando essa luz bate na água e entra, ela sofre uma espécie de refração, altera a sua velocidade de propagação e aí causa essa impressão de que o lápis está quebrado dentro do copo. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui é exatamente o que eu falei. A luz tem um meio, que pode ser o meio ar, e o meio 2 pode ser a água, por exemplo. O que está acontecendo aqui? A luz passa pelo ar, quando bate na água, ela sofre uma refração. Então ela se aproxima dessa linha tracejada que a gente chama de normal. Então ela vai sofrer essa refração e vai dar essa impressão como o caso do lápis, que está quebrado. Mas na verdade esses feixes luminosos estão tendendo mais para normal, devido à sua variação da velocidade. Por isso que a gente trabalha com V, V1 e V2 e ângulos completamente diferentes. Passando para o próximo slide, a gente vai falar de refração, só que agora a gente vai falar refração em ondas unidimensionais, como o exemplo da corda que a gente viu anteriormente. E o que ela vai dizer? Que um pulso produzido se propaga de uma corda de menor densidade linear para outra de maior densidade linear, ou vice-versa. O que isso está querendo dizer? Imagina que a gente tem uma corda bem fininha, como por exemplo um barbante, e a gente faz uma emenda numa corda mais grossa, numa corda de maior densidade. O que isso vai acontecer? A partir do momento que eu provoco um pulso nessa corda, ela vai passar decorrendo, porém, quando ela chegar na corda mais grossa ou na corda mais densa linearmente, essa onda tende a diminuir a velocidade, pode diminuir a amplitude, e é isso que a gente consegue notar. Agora, por que será que essa onda ela diminui? Vai ser pelo seguinte, imagina na primeira situação, o pulso incidente. Eu realizo um pulso na corda de densidade menor, ela vai provocar um certo pulso. Quando ela chegar exatamente no ponto onde a gente tem aquela emenda, onde a gente tem aquela corda de maior densidade, esse pulso vai continuar. Mas lembra naquele caso, quando a corda estava presa na parede? Lembra da ação e reação? O que acontecia? Quando eu provoco um pulso num ponto fixo, esse pulso reflete essa onda. E quando eu provoco esse pulso, por mais que o pulso continue, parte dele vai ser refletido de volta, devido à maior densidade. E quando esse pulso retorna, essa onda, vamos dizer que ela perde energia nesse processo. E ela vem com uma amplitude menor. Se formos comparar esse primeiro caso, a amplitude da onda está bem menor. E a gente tem uma expressão matemática para a gente discutir um pouco isso, onde V está relacionado à velocidade, que é a raiz quadrada de F, que é a força aplicada, e esse μ relaciona com a densidade linear. E por que ali embaixo a gente está chamando de V' e μ', que é esse Uzinho? Exatamente velocidade do pulso na corda de maior densidade. Então é só uma questão mesmo para organizar, saber quem tem a menor e maior densidade linear. Outro caso presente de refração nas ondas bidimensionais, e vai dizer que nesse caso ocorre quando a mudança de velocidade acontece em superfícies líquidas, seja pela mudança de um meio ou de profundidade, como as ondas do mar. Então, se a gente pensar mudança de meio ou de profundidade, de profundidade a gente pode lembrar exatamente os bancos de areia, onde quando a gente desce o banco de areia, a gente percebe que a profundidade é muito maior. Então, quando a gente tem uma onda e ela se depara com essa mudança de profundidade,
ou então mudança de meio, a gente vai relacionar com essa fórmula aqui, onde N1 e N2 representam um coeficiente de refração. E esse seno I e seno R está representado naquela primeira imagem que eu mostrei, nessa imagem aqui, olha, que relaciona com os ângulos e com os meios, meio 1 e meio 2. Só que agora, se tratando de ondas mecânicas, né, lembram, ondas mecânicas que precisam de um meio para se propagar, o que isso vai acontecer? A gente vai relacionar onde a velocidade de 1 sobre a velocidade depois, ou V2, vai ser igual ao comprimento de onda inicial dividido pelo comprimento de onda final. Por quê? Se vocês repararem aqui agora, eu estou relacionando velocidade com comprimento de onda. E em momento algum eu falo sobre a frequência. Vocês não estão vendo aquela letra F? Lembra? Frequência é o inverso do período? Por que que não? Porque que quando a gente provoca um certo pulso, por mais que ela sofra uma refração, uma reflexão, a frequência dela vai ser sempre a mesma. A frequência da onda é característica de onde ela surgiu, é característica daquele pulso. Então, por mais que aconteça refração, a velocidade da onda pode aumentar, pode diminuir, o seu comprimento de onda pode aumentar, pode diminuir, a sua frequência vai permanecer a mesma. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa interessante de se discutir, difração. A difração é um fenômeno definido pelo encurvamento sofrido pela onda ao passar por um obstáculo ou fenda. O que é isso? Vamos lá. Difração vai ser um fenômeno que nós vamos ter camadas, que a gente chama de frentes de onda, e quando ela bate por uma fenda, uma espécie de um buraco que tenha a mesma ordem de grandeza dessas ondas, ela vai produzir novas ondas. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver as minhas frentes de ondas e bater num buraquinho, num orifício, numa fenda, vai provocar ondas. Se ela chocar com duas fendas, vai provocar novas duas ondas. Então, a gente pode dizer que essas fendas secundárias vão gerar as mesmas ondas da primária, por exemplo. Então, vamos abrir agora aqui um exemplo, justamente para a gente entender essa questão de forma experimental. PVC. Ó. Iniciaremos ligando o motor, que fará com que a haste plana provoque se nós movimento observarmos, vertical na superfície tem um da água, motor que ele formando realiza ondas uma planas que são força projetadas na transversal tela por meio e aí de um vai espelho. provocar essas ondas, que é o mesmo caso de Se uma posicionarmos gota obstáculos caindo de numa PVC na poça, que eu frente dei o das exemplo. ondas, E se a podemos gente observar o colocar fenômeno da objetos na difração, no qual as frente, ondas tendem a contornar obstáculos, reparem, formando ela ondas começa a circulares. contornar o obstáculo, formando uma grande fenda. Se a gente colocar uma Se as fenda peças de um pouco PVC forem menor, posicionadas de modo que se ó, formem duas agora ele vai fendas, construir, ele podemos botou observar duas a formação de fendas, duas fontes de ondas provocam circulares, duas uma em ondas, cada fenda. conforme estava mostrando no Como estas desenho. ondas são formadas pela mesma frente de ondas planas, as ondas circulares vão ter, como podemos ver na Ó, tela. provoca exatamente aquele mesmo desenho que a gente Podemos estava notar que vendo. Então, o que eu posso concluir com isso? Será que realmente isso só vai acontecer com a água ou vai acontecer também com a luz? É isso que a gente vai ver adiante. Afinal, na opinião de vocês, a luz, ela sofre difração? Ela vai sofrer difração sim. Porém, nós temos aqui nessa imagem a nossa fonte e ela está emitindo uma radiação. Ela está emitindo luz, ela está emitindo ondas. Ondas o quê? Eletromagnéticas. Para acontecer isso, para acontecer essa difração, essas ondas essa fenda tem que ter o comprimento de onda na mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da luz, desse laser, por exemplo. Parece difícil de se imaginar, mas vamos pensar no dia a dia? Vamos imaginar numa rua de noite, onde a gente só tem postes,
né, nessa rua, tudo deserto. E aí a gente começa a reparar que se a gente apertar os nossos olhos dessa forma, a gente vai ver que a luz do poste vai sofrer uma distorção, vai ficar exatamente dessa maneira. Isso aqui nada mais é do que uma difração da luz. Por quê? O distanciamento dos nossos cílios um dos outros tem a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da luz. Então, quando a gente fecha os nossos olhos, a gente cria essa fenda, a gente coloca os cílios na frente da nossa visão. E a luz que está vindo até os nossos olhos, quando ela bate nessa fenda, ela faz aquela reprodução que a gente tinha visto antes. Então, ela provoca essas faixas que vocês estão vendo bem aqui. E essas faixas representam exatamente essas faixas que a gente vê no poste, se a gente apertar os olhos. Para quem nunca viu, tenta fazer esse experimento. Vocês liguem uma luz e apertem os olhos. Vocês vão ver esse alongamento, que é exatamente a difração da luz. Outra coisa interessante que a gente pode discutir, né? Eu estou falando de luz, eu falei de onda, porém, alguns anos atrás, houve uma grande briga, uma grande luta para saber se a onda era partícula ou se a onda ela ia se comportar como algo ondulatório. A gente diz que era a teoria corpuscular e a teoria ondulatória, tudo bem? Então vamos lá. Newton, que é esse cara aí da direita, ele na época ele era muito famoso, até nos dias de hoje. E por ele ter essa fama, ele conseguiu desenvolver várias teorias que a luz se comportava como uma teoria corpuscular. Nada mais é do que ele dizia que a luz possuía segmentos, possuía partículas. E ele dizia que essas partículas elas eram pequenas esferas que colidiam elasticamente. E essa teoria parece engraçada, mas ela conseguiu explicar, por exemplo, a reflexão, ela conseguiu explicar a reflexão e a refração. Por exemplo, imagina uma bola de silicone, aquelas bolinhas que quicam muito. Se você pegar ela e considerar ela uma partícula, e se você jogar ela no chão, ela vai quicar, ela vai ter um caráter elástico. Se você aplicar um ângulo e jogar ela de lado no chão, ela vai bater no chão e vai formar o mesmo ângulo. Então o Newton conseguiu explicar, mais ou menos por essas razões, que a luz poderia ser corpuscular, e ele explicou o efeito da refração e da reflexão. O da refração, ele dizia o seguinte: se a gente jogar essa bolinha na água, ela não vai quicar na água. Por ser uma mudança de meio, ela vai tender a afundar, ela vai ter um certo peso. E quando ela tem um certo peso, aproxima da normal, como a gente viu nos slides anteriores. Porém, essa teoria ela era boa naquela época, porém ela não conseguia explicar quando, por exemplo, por que a luz então se propaga no vácuo, ou então isso que a gente viu, o processo de difração, como é que a gente explicaria isso de maneira corpuscular? Foi então que Huygens, junto com outros cientistas como o Hooke, entre outros, eles criaram a hipótese de que a luz poderia ser uma onda, poderia ter um comportamento ondulatório. E aí ficou nessa grande guerra para saber quem estava correto, e no final de tudo, a partir de Maxwell e adiante, a gente descobriu que a luz ela tem um comportamento dual. O que isso quer dizer? Comportamento dual significa que a luz, horas vai se comportar como partícula, horas a luz vai se comportar como ondas. Um exemplo é a difração. A difração nada mais é que ela está tendo um comportamento ondulatório. E daí em diante surgiu aquele famoso espectro eletromagnético, que a gente conhece como o símbolo do Pink Floyd, como a gente conhece como o arco-íris, nada mais é do que uma dispersão da luz, onde a luz branca, quando muda de meio, ela vai sofrer uma mudança de frequência, ela vai sofrer uma mudança de comprimento de onda e vão gerar essas cores.
o espectro eletromagnético, onde a gente tem dificuldade de saber o momento que elas estão mudando de cor. E, por falar em luz, nós vamos falar um pouco sobre polarização. Polarização é uma onda natural, ou, podemos dizer, não polarizada, que será aquela que possuirá várias direções de vibrações transversais à direção de propagação. Então, olha para essa primeira imagem aqui na esquerda. Essa primeira imagem mostra essas linhas completamente desorganizadas, uma apontando para cada lado, que seria exatamente como a luz do Sol vem para os nossos olhos, vem para o ambiente. E o que quer dizer polarização? Para realizar uma polarização, é preciso de um polarizador. Polarizador, de forma grosseira, é como se fosse esse objeto, espécie de um quadrado, um retângulo, que ele forma algumas direções. Por exemplo, esse primeiro quadrado vermelho, ele tem uma direção de maneira horizontal, tudo para cima. Então, quando essas linhas completamente bagunçadas, de direções completamente opostas, batem nesse polarizador, ele vai polarizar. Então, a gente só vai ter linhas apontando para cima, por exemplo, ou apontando para baixo. E essas linhas vão passar. Porém, se a gente aplicar uma outra lente polarizadora, agora, de maneira torta, vocês estão vendo? Ela consegue passar nessa direção. Então, o polarizador vai trabalhar exatamente nessa questão. De maneira bem ilústrica também, se a gente pensar numa corda e a gente criar um polarizador, se a gente balançar essa corda, lembra? Movimento transversal, a corda está nesse sentido, o polarizador vai passar. Porém, se a gente colocar se a gente colocar um polarizador que não respeita essa ordem das ondas, não vai passar nada. Da mesma forma, os raios de luz. Então, vamos tirar aqui como exemplo o seguinte. Esse material aqui é muito trabalhado em laboratório. O que ele quer dizer? Ele possui esses retângulos polarizados. Só que todos esses polarizadores, vamos imaginar que eles têm direção vertical. Eles são igual esse primeiro caso aqui. Se a gente colocar um sobre o outro, a gente vai conseguir ver. Um pouco fumê a imagem, mas a gente consegue ver. Porém, se a gente roda esses polarizadores, percebam, aqui eu tenho vertical. Se eu rodar, eu vou estar colocando um polarizador na horizontal. Mas só desse primeiro não vão sair linhas verticais? Se eu colocar de maneira horizontal, as linhas não vão passar. Então é justamente isso que está acontecendo na imagem. Nessa região opaca, a gente observa que está uma imagem um pouco fumê. Porém, mais para cá, está totalmente escuro. Por quê? Porque está pegando exatamente essa outra região. Se elas tivessem as duas em pés, estaria exatamente fumê, igual esse primeiro lado aqui. Porém, como elas estão opostas, não está passando nenhuma luz. Então fica totalmente escuro essa região desse quadrado. Tudo bem? E polarização, a gente lembra muito algo relacionado ao nosso dia a dia, que são os nossos óculos escuros. Os nossos óculos escuros, pelo menos os mais modernos, eles possuem lentes polarizadas. Então isso é muito bom para as nossas vistas. Por exemplo, evitam aqueles grandes reflexos, por exemplo, reflexos batendo no metal e refletindo nos nossos olhos. Então, lentes polarizadas é basicamente isso. Você direciona essas linhas, a direção luminosa. Então, o último caso, falando sobre ressonância. Ressonância nada mais é do que uma espécie de oscilação. Porém, quando você começa a oscilar certo material, todo material é composto de átomo. Então, todo material e qualquer coisa possui uma frequência de oscilação natural do nosso corpo. Por exemplo, vem uma pessoa e começa a gritar perto de uma taça de vidro. Ela vai gritar, vai gritar. As suas ondas sonoras que saem da sua boca vão começar a vibrar essa taça. E ela consegue vibrar
até o momento que ela consegue entrar na mesma frequência de oscilação natural dessa taça, por exemplo. E quando ela entra nessa frequência de oscilação, ela não resiste e ela se parte, ela se quebra. A mesma coisa aconteceu numa ponte nos Estados Unidos. Se eu não me engano, o nome é Tacoma. Deixa eu confirmar aqui o nome dela. Tacoma é o nome correto. Tacoma, o que aconteceu? Construíram a ponte e num certo dia começou a ter grandes rajadas de vento, mais de 80 km por hora esses ventos. Conforme ele foi vibrando esse vento, foi provocando uma certa oscilação na ponte. Porém, num certo tempo, a ponte começou a entrar na frequência de oscilação da ponte desse material. Conforme ela foi oscilando, chegou um momento que aconteceu a mesma coisa que a taça. A ponte se partiu. E eu vou mostrar esse vídeo acontecendo exatamente isso. Vamos lá. Reparem, olha como ela vibra. Ela está entrando na mesma frequência do material dessa ponte. Então eu vou começar a pular o vídeo aqui até vocês verem o momento que ela se parte. Olha como é que ela fica. Agora é o momento que ela se parte. Não suportou essa frequência, essa agitação que o vento fez com que ela entrasse nessa frequência. Beleza? Então, gente, é por esse motivo, por exemplo, que os militares eles não podem marchar em cima de ponte. Porque os militares, por exemplo, eles não têm que saber de que é feito aquele material e qual é a frequência que eles estão fazendo isso. Então, se for um grupo de militares e começarem a marchar numa ponte, tem a possibilidade deles entrarem na mesma frequência de oscilação natural da ponte. E aí aconteceu o mesmo efeito e ela correu o risco de vir a partir. Então é exatamente por isso que acontece isso. Beleza? Deixa eu ver se não faltou nada. Comentar. Tá, beleza. Então agora vamos falar um pouco dos exemplos, né? Então vamos lá. Dois amigos estão separados por um muro. Apesar dessa separação, um amigo consegue ouvir a voz do outro, chorando e chamando por ele. O fenômeno acústico que permite que isso seja possível é denominado reverberação. Difração, lembra, difração que a gente viu é a questão da reprodução de ondas. Reforço, interferência construtiva e polarização. Polarização não tem nada a ver, né? Se a gente... lembrando, até bom comentar sobre isso. Tem como polarizar o som? Lembra que eu te falei? O som ele é uma onda que se propaga sempre, a força que é aplicado, ele se propaga na mesma direção, que a gente chama de ondas longitudinais. Não existe como criar uma lente ou algo polarizador para polarizar esse som. Não tem como, porque se a gente colocar, e pensa na hipótese, a gente tem uma onda se propagando, se a gente coloca assim, não vai passar. Não tem como polarizar uma onda longitudinal, o som, por exemplo. Apenas ondas eletromagnéticas. Então, o que vai acontecer aqui? A partir do fenômeno de difração, ele consegue escutar o amigo chorando, porque contorna esse material, né? Então, esse muro no caso. Então, gabarito, letra B, tá bom? Questão do Enem. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água
apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. Grave essa palavra, muitos ângulos diferentes. De acordo com o estudo de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece até com águas calmas no escuro. Então vamos ver. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana é a primeira coisa. Vamos observar alguns detalhes que ele comenta. Vinda de muitos ângulos diferentes. E ele também fala de água fria que pode ser absorvida em camada incomum do ar quente acima. Então, se a gente está falando de camadas de ângulo, logo de cara a gente pensa em refração. Pensa, a luz está mudando de meio, mudando desse ar quente para o ar frio. Tem a água também, então está sempre mudando de meio. Então o gabarito vai ser letra B, refração. Tudo bem? Então, próximo exemplo, falando sobre os óculos escuros. Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscadas ao receberem a luz refletida na água empoçada do asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade que o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. Então vamos destacar uma coisa importante. Diz que o asfalto, calma aí, luz refletida, aqui que sabe-se que a luz adquire polarização horizontal. Então, basicamente, grosseiramente, vou dizer que a luz ela chega nos olhos desse motorista de maneira horizontal. Então, para solucionar esse problema, falou utilizar óculos filtros polarizadores. As linhas das lentes dos óculos representam o eixo da polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Lembrando, se esse reflexo, esse incômodo do motorista é uma onda que vem de maneira horizontal, nesse comportamento, qual lente que a gente tem que usar para impedir que esses raios luminosos cheguem até os olhos do motorista? Se eu colocar uma lente horizontal, essa luz vai passar nos nossos olhos, que vai ser igual. Então, primeira coisa, utilizar lentes que não se comportam igual uma lente com a outra, já pode excluir daí. Outra coisa, essa lente aqui não tem nenhuma linha, não tem nenhuma orientação, então a gente também descarta, C e AE. A letra D, lembra que eu falei? Se a luz vem de maneira horizontal e a gente tem uma lente polarizadora horizontal, esses feixes vão passar por essas camadas. Então a gente desconsidera a letra D. A mais ideal vai ser a letra A, porque ela está completamente vertical, então ela impede que essas ondas de modo horizontal atravessem essa lente. Então o melhor óculos que vai servir para esses tipos de motorista que passam por essas situações vai ser a letra A, gabarito letra A. Beleza? Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Novamente, vamos ter as aulas de resolução de mais exercícios, principalmente os que envolvem a questão de cálculo. E se eu puder ajudar vocês, estarei disponível. Beleza? Forte abraço a todos. Valeu!